Ponto da segurança pública, porque dentro das demandas do brasileiro hoje em dia, essa se tornou uma das principais, né? É um problema grave. O Brasil, inclusive, tem organizações criminosas que os Estados Unidos querem classificar como terroristas. Eu já vi aí o PCC, o Comando Vermelho, por exemplo. Como é que é a tua ideia sobre isso? Essas organizações têm que ser classificadas de fato como terroristas? E qual seria o plano de missão para mudar a segurança pública no Brasil dentro do que o Poder Executivo pode fazer, no seu caso como presidente, né? Porque isso depende também de governadores. A classificação como terrorista, ela começou a ser usada pelas pessoas muito porque ela é fácil, é uma analogia fácil. É tipo, um terrorista é alguém claramente que eu tenho que combater de um jeito mais intenso. Então todo mundo entendeu. A ideia do direito penal do inimigo que a gente defende é basicamente isso, só que o conceito não é classificar como terrorista. É tanto a facção criminosa quanto um grupo terrorista serem qualificados como o inimigo, que é alguém onde o direito tem que atuar de maneira muito rápida e muito dura. Ou seja, essa pessoa dispõe de menos direitos e prerrogativas ao adotar ser parte de uma facção criminosa, de um grupo terrorista, de um grupo de extermínio. A classificação tem que ser muito precisa para você não começar a enquadrar adversários políticos dentro disso. Então tem que ser muito precisa, muito clara. E aí, com base nisso, você cria uma categoria especial em que as forças de investigação e as forças policiais terão meios de agir de maneira muito enfática nos estados e municípios. E a lei que passou agora, recentemente, ela já vai se encaminhando para isso. A gente tem já alguns avanços. Agora, a gente tem um problema prático, que é, a aplicação disso nos estados com os governadores. Porque eu vou dar um exemplo. Talvez um governador... o Kim ganhou aqui em São Paulo. Ele vai querer fazer isso. Agora, o governador do Ceará, do PT, quer fazer isso? O governador lá da Bahia quer fazer isso? Eles não querem nada. Eu tive lá no Ceará, o Comando Vermelho não é que ele tá ganhando grandes batalhas, ele tá ganhando por WO. E não é que a polícia não quer fazer, é que o governador não mobiliza a polícia pra pegar o Comando Vermelho. Tem uma preguiça ou uma leniência, um acordo, eu não sei exatamente a razão, tem que tomar cuidado que ele ganha sempre na justiça contra mim, mas factualmente o Comando Vermelho cresceu muito no Ceará. Então talvez, mesmo com essa legislação, o governador se ausente. E aí tem que entrar a postura do presidente da República, que é, e eu estou avisando, todos os locais tomados pelo crime organizado, nós temos que colocar eles em estado de defesa. Isso não é uma opinião minha, não estou tirando a palavra da cabeça. Isso é previsto na Constituição e, por exemplo, membros do BOP, policiais do BOP, vários já falaram sobre isso. Olha, para você conseguir entrar na casa de uma pessoa em que o bandido se esconde numa favela, você precisa de um mandato, mesmo com a GLO. E precisa fazer isso sem um mandado. Com o estado de defesa você pode. Então você coloca só aquela região, só aquele bairro, aquela favela ou aquela cidade no estado de defesa. E aí você vai com as forças de polícia no estado, forças federais se necessário, e pega todo mundo que me casa e destrói, porque a gente tem que fazer uma limpa. É uma limpa geral mesmo, é prender e quem resistir, passar fogo, não tem muito o que fazer não. E matar quem precisa matar ali e acabou. Você elimina aqueles espaços, reconquista territorialmente aquilo, passa paralelamente uma nova legislação penal, aí não para os de exceção, para os inimigos, mas para a população em geral. Por exemplo, se eu roubei um celular, mas não sou um faccionado, o Kim já conseguiu passar o aumento de pena, mas tem que aumentar mais. Um crime à mão armada não pode ter progressão de pena, e um cara que te assaltou no meio da rua com uma arma, ele tem que pegar 20 anos de cana, sem progressão. Imagina, as pessoas não dão valor do que um assalto à mão armada, aquela pessoa pode te matar. Você tá, naquele instante, com, vamos dizer, uma chave, morrer ou não morrer. Por causa do celular, às vezes. Por causa do celular. Óbvio que a pena contra esse cara tem que ser altíssima. E a gente não considera. Outros países no mundo olham a legislação e falam, mas que loucura. Pô, quer dizer, um assalto à mão armada, boa parte dos casos o policial leva ele pra uma delegacia. Se ele não matou a pessoa, o cara vai solto. Menor de idade vai solto, volta a roubar no mesmo dia. Óbvio que isso tem que alterar. Aí a gente começa a mudar o que a gente chama de sistema de incentivo do crime. O criminoso começa a perceber que cometer qualquer crime, assim... é custoso. É muito custoso. E, paralelamente, a gente retomou as áreas. Com isso, nós temos que evitar que, mesmo com uma legislação pesada dessas, o crime surja novamente. Por quê? Nos Estados Unidos, há uma legislação muito dura para todos esses crimes. E existe crime, existe violência, existe cadeia cheia, porque existe uma coisa chamada homem burro. O homem burro, em geral, sem a presença paterna, ele toma decisões por impulso. Ele não faz esse cálculo econômico, né? Não de faz. benefício e malefício. Porque se fosse só a lei e ordem, polícia, inteligência, não haveria mais crime. Em alguns lugares tem. Nos Estados Unidos é um exemplo disso, tem muito. A pessoa, você vai fazer um assalto à mão armada, cara, você vai ficar preso pro resto da tua vida. O cara é um idiota, o cara vai lá e comete. E aí, cara, a gente tem que evitar dessa pessoa ser cooptada pelo crime. Aí qual é o papel do Estado? Aí é o que a gente chama de desfavelização.
A gente tem que investir em infraestrutura, levar a escola, fazer o acompanhamento com o menino que vai entrar no crime. A gente sabe assim, tem literatura abundante sobre como é a cabeça do jovem que entra pro crime. Em geral, filho de uma mãe solteira, em geral com a pouca ou nenhuma presença paterna, em geral em lugares pobres, em geral com péssimo desempenho escolar. Você já sabe onde tá esses rapazes? Você consegue dar um acompanhamento psicológico, você consegue puxar ele pra si antes que o crime leve ele. Que é isso, ao retomar as regiões mais pobres do Brasil, que a gente precisa fazer. A gente precisa identificar esses meninos, ter um tratamento, ter um atendimento especial a esses meninos, para que esses meninos não sejam cooptados. E aí você faz o trabalho completo. Desfavelizei, tornei os bairros mais pobres em bairros bons, acabei com a favela, o menino, ele tem um acompanhamento para ele não ser cooptado, a taxa de crime cai, aí você começa a virar um país sério, que é o que a gente precisa ser. E pena de morte? Qual a sua visão sobre isso, cara? Porque eu já fui uma pessoa que era contra. E aí depois que eu me tornei pai, o algoritmo do Instagram começou a me entregar coisas sobre crianças. Tanto coisas educacionais, quanto também tragédias e casos de pedofilia e coisas que você lê assim e fala, cara, como é que isso aqui existe? Como é que uma pessoa faz isso, né? Abusa do ser humano no seu estado mais puro, quando ele é totalmente indefeso. É homem de 30 anos abusando de uma criança de 1 ano. Você fala, esse cara não pode viver em sociedade. Mas ele vai preso, fica um tempo lá e depois ele tá solto pra abusar de novo. Exato. Então, a China, por exemplo, ela aprovou pena de morte pra pedofilia. E eu tive que bater palma pra China de novo. Sim. Na Austrália eu sou socialista já. Porque tem várias coisas lá com as quais eu concordo, entendeu? Queria saber a tua visão. Bruno, o direitista brasileiro, se conhecer um pouco da experiência chinesa, ele vai ficar um pouco assustado com o que ele vai concordar. Lei e ordem. Vai entrar com uma caixinha de som no transporte público na China. Ah, isso aí, né? Vão chamar a polícia ali pra você. Não tem isso. A China é um país sério. Existe uma coisa assim, antes do direito e esquerda, é você se levar a sério. O Brasil não se leva a sério. O Brasil não leva o espaço público a sério, não leva o sono do trabalhador a sério, não leva nada a sério. A gente é uma esculhambação. E aí, se você vai tentar ser sério, vão te suar. Eu quero passar uma legislação muito dura, assim. Jogou bituca de cigarro, é multa alta. Se você é reincidente, você tem que tomar uma cana. Aí vai ter que pagar uma fiança alta pra sair. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que o espaço público tem que ser respeitado. E o brasileiro aprende. Antigamente ninguém usava cinto de segurança. Passaram a usar. Brava. E o cigarro? Todo mundo fumava cigarro lá, tal, ia num barfo. Passou a lei, tá multando o bar e todo mundo se adaptou. Então o brasileiro se adapta, só que você tem que querer adaptar o brasileiro a essas circunstâncias. Pois bem, tem que vir um presidente que vai proibir um monte de comportamento antissocial do brasileiro. Entrou no ônibus caixinha de som, cara, você vai ser detido. 15 caixinha de som, você vai pra delegacia. Você não vai poder ficar infernizando os outros com seu barulho. Vou fazer uma festa sem avisar a prefeitura no meio da rua. Você tá ferrado. Não dá, a gente vai ter que acabar com um comportamento que chama-se antissocial e que a gente chama de, não, é que a gente é simpático. Não, simpático É não, alegre. isso é antissocial, né? Eu sou um cachorro caramelo. Voltando pra pena de morte, assim, porque eu dei uma volta aí da China, eu acabo fazendo esses devaneios. Eu sou conceitualmente favorável à pena de morte. Tem gente que não tem que existir. Tem gente que cometeu crimes horrendos que não faz sentido você imaginar que ela vai ser recuperada. Simplesmente não tem. E outra coisa, você não vai gerar na sociedade um senso de justiça se esse cara comete crimes em série e depois ele é solto. Qual é a resposta que está sendo dada para a sociedade? A de que o crime compensa e de que pagar imposto não vale a pena, que nem o teu direito mais básico é garantido. A gente nunca olha o direito penal sob a perspectiva da vítima. O direito penal brasileiro está sempre na perspectiva da recuperação do ofensor. Então, como eu recupero o bandido? Eu não quero recuperar ele agora. Primeiro eu quero punir ele. E se o cara cometeu crimes hediondos, bizarros, pedofilia, cara, esse cara não tem que existir. Agora, pra fazer isso, a gente tem que fazer uma alteração na Constituição, porque é cláusula pétrea. Não é nenhuma PEC, é cláusula pétrea. Então, num primeiro momento, não dá pra fazer isso. Agora, se a gente tem um grande governo, eu acho que é uma questão da gente discutir, numa sequência, uma Constituição nova. Porque a nossa Constituição é horrível. Porque se você pensa até em algumas decisões já tomadas aqui no Brasil, né, em jurisprudência, há vários casos de, por exemplo, o cara foi lá e abusou da menina, o pai pegou na hora, ele vai lá e mata o cara. Esse cara, no júri popular, ele é absolvido. Exato. Então a sociedade tá falando, não, nesse caso você fez o certo. Sim. Você defendeu sua filha, né, e acabou matando o cara no calor do momento. Isso acontece, não tem prisão pra você. Né? Outro dia apareceu pra mim um caso de um jovem de 18 anos que a namorada da mãe dele, né, a mãe dele tinha um namorado, matou a mãe. Aí esse cara foi preso. Aí ele foi solto. Aí o garoto foi lá e matou ele. Eu tenho certeza que ele vai ser absolvido no júri popular. Eu não tenho dúvida disso que vai acontecer. Porque o pessoal vai ver e vai falar, cara... É lógico. É o senso de justiça, só que a justiça não está sendo feita pelo Estado.
E quando a justiça não é feita pelo Estado, as pessoas começam a achar que a justiça feita pelas próprias mãos é um ato em si de justiça, né? Então, Isso é um indicador de falência é no nosso país, lógico, né, em termos é lógico, institucionais. é óbvio. E tem um outro problema, que é um problema muito maior, e eu tô sentindo a chegada disso na vida institucional do partido. O Brasil entrou naquela coisa da luta antimanicomial. Isso já faz desde os anos 80. A ideia de que os centros de atendimento a pessoas com problemas mentais, vamos colocar aí, são lugares de tortura, e que, na verdade, isso tem muita literatura pós-moderna francesa, eu já li muito Deleuze, essas coisas. Na verdade, essa pessoa, ou talvez um esquizofrênico, um psicopata, um psicótico, esse cara, na verdade, vê o mundo sob uma outra perspectiva, ele é fragmento de várias coisas, e esse cara tem algo a agregar. Ele não tem algo a agregar, ele é louco. Pois bem, nós começamos a fechar nossos hospitais psiquiátricos aos montes. A nossa população internada em hospital psiquiátrico, em termos percentuais, é muito menor do que a de várias nações desenvolvidas que não entraram nessa loucura do, não, precisamos acabar com os manicômios. E aí a gente tá colocando na rua todo tipo de louco. Todo tipo de louco, sim, loucos de toda sorte. Desde loucos que são assassinos até louco puro e simples. Eu mesmo, agora no partido, colocou um monte de gente pra dentro, porque era o partido. O que veio de louco que eu tive que limar? Louco, gente precisava estar internada. A gente precisava estar numa clínica que tava surtando. Falei, meu Deus, cara, a família não olha pra isso? Não, porque virou tabu. Não, a luta antimanicomial, não sei o quê. Cara, uma pessoa, a gente foi pegar, porque o Kim entrou na justiça, entrou no STF pra tentar evitar que soltassem todos os psicopatas, os assassinos que estão nos hospitais psiquiátricos. E aí ele foi conversar com os médicos, os próprios assassinos falavam, olha, eu sou doente, se me soltar eu vou, né, abusar de uma criança, eu vou matar alguém. Eu não posso, eu tenho que ficar preso. Mas o governo tá falando, não, você tem que ir pra rua que você tem uma subjetividade diferente. Isso é loucura. Então uma das coisas necessárias nesse caso é, nós precisamos voltar a internar um monte de gente no hospital psiquiátrico. Boa parte dos moradores de rua são pessoas com problemas psiquiátricos graves. E aí, em vez de elas estarem no hospital, elas estão basicamente morando no meio da rua, na pior condição possível. Sim. Com todas as violações possíveis de direitos humanos, e com um político, porque o morador de rua, não sei o que, com aquele padre que foi dando marmita e destruindo o centro. Isto é loucura. Isso é louco. Então, assim, nós temos que evitar isso, porque boa parte dos crimes que são cometidos, crimes violentos bizarros, eles são feitos por pessoas com gravíssimos problemas psiquiátricos. Essas pessoas que cometem esse crime, pena de morte, outras internação pra sempre, porque ele é louco. Só que o louco hoje tá cada vez mais na rua. O louco tá sendo normalizado. E agora